Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, reinando conosco, na medida exata, da correspondente exata, de seres desta natureza humana e espiritual como todos vós. Então todos estes seres, reinantes entre nós, que precisamente não precisamos adquirir o hábito de tratá-los como além-túmulo, como fantasmas possíveis que possam aparecer de repente, que todos saiam correndo. São seres da natureza humana e espiritual, naturalmente, no quesito de não estar mais aqui, neste campo de vida, que todos vós estão, filhos desta vida, encarnados nesta terra. Então, tudo que tratarmos aqui, tudo que aquilo que estabelecermos aqui, aquilo que intentamos aqui, aquilo que intencionamos aqui, aquilo que faz a somatória possível de nossa presença, condiz com tudo aquilo que tratamos agora. Como poderia estar em separado? Ora, isto que é muito intrigante para todos nós, como haveria de estar tão separado, tão invisível, tão impossível, daquilo que poderíamos ter um contato, um contágio natural e simples? No apogeu disto, saibam, se a lente efetiva para ver e ter um dispositivo nesta Terra, ela progride, até que ela seja tão eficaz, que toda a visibilidade estará em seu próprio campo, não em outro campo. No edifício disso, nos primórdios da convivência humana nesta Terra. Então não poderíamos dizer assim, que de todo o período que podemos conceber como histórico, do previsto como princípio, está muito longe do princípio, muitíssimo longe do princípio. Aquilo que conota a história, conota geologicamente a história, conota dentro da expressão humana, dentro de qualquer possibilidade de expressão, de tudo que possa estar escrito de um modo ou de outro, diz respeito que a era impressionantemente moderna. Então, desde aquele período, deste óculos que tratamos, a sua eficiência já era máxima. Então, existia o campo de vida dos mortos, o campo de vida por excelência, e o campo de vida daqueles que reinam aqui, e o campo dos mortos, e a comunicação dele poderia ser de muitos modos, e do interesse de muitos modos, até que pudessem realizar pirâmides imensas com um contingente de tamanha riqueza, apenas para que este contágio fosse suficiente, um caminho se abrisse, uma fresta que se abrisse, e pudesse haver uma comunicação. Então, ora, todos vós, todos nós, há aqui uma comunicação. Então, pendente ou não, discreto ou não, daquilo que possamos crer ou não, aquilo que está disponível para todos vós, significa de que este contágio entre nós era para demonstrar algo em si mesmo, que este ser do além-túmulo que aqui está não é fantasmagórico, nem vai bater em vossos ombros de madrugada, e nem vai aparecer entre as árvores para que saiam correndo de medo. Então saibam, se isto for, daqui a pouco todos vão ser o mesmo,
Então, daqui a pouco serão fantasmas, pós-túmulo, e de que todos temerão que a paz pudesse entre um portal e outro, de uma sala e outro, de que aparecessem e olhassem para todos vós e todos saíssem correndo em desespero. Então, que óculos que é este? Que efetiva a totalidade da impossibilidade de qualquer alheio, senão aquele que deriva desta terra e dos olhos carnais desta terra. E estes olhos carnais desta terra é os mesmos olhos dos mamíferos, é os mesmos olhos das aves, é os mesmos olhos de todos aqueles que engendram em todos os mares e oceanos, já que podem nos ver. Então, nesta qualidade, nesta progressão, aqui estão todos vós, neste campo de vida de encarnados. O proibitivo que possa existir, de que possa falhar desses olhos ver ou não ver, e aqueles que possam olhar para todos vós, ver ou não ver, significa que é insignificante, e já foi tratado isso entre todos vós muitas vezes. É insignificante. Então, notem bem, o que poderíamos dizer disto, não no efetivo daquilo que seja um descritivo a mais, de que seja algo, uma alegoria a mais, que seja uma distração a mais, de outros olhos, que podem ver outros olhos, que podem ver outro mundo, e assim por diante. Então, saibam todos vós, já sonharam? Bom, o sonho não tem realidade de visibilidade, mas lá estavam vendo. E lá estavam vendo um lugar. Lá estavam sentindo um lugar, um despojo de um lugar, agradável, desagradável, mofento ou tudo mais, ou seja o que for. Isto significa que poderia dizer que no momento daquele sonho poderia sentar e dizer se era real ou não real, se o que estavam vendo era o que estavam vendo ou não vendo. Será que isto ou daquilo é um efetivo? Que olhos que viam o entreolhar nos sonhos? O paradisíaco disto tudo que tratamos é que são sonhos. E são sonhos e são deliberativos. E estamos num montante civilizatório de imensas milhões de seres, num cognitivo exato em totalidade todos os dias e todas as possibilidades. E tudo isto tem uma impressão tão absoluta que outro engendrar não existe. Então vamos começar disto. Então olhe para todos nós. Qual a impressão que tem de estarem neste grande mundo? Existe uma impressão geográfica, uma impressão histórica, genealógica e tudo. Deste princípio é onde localizam-se neste campo de vida de encarnados, que deixa de ser um campo de encarnados para ter as impressões que queiram dele, disto que tratamos agora. E é um efetivo de que esta fresta da pólice daquilo que acabaram de entrar ou acabaram de sair. Então, é um reino de impressões coletivas absolutas e donas, por onde caminharem, por todos os continentes, por todas as possibilidades geográficas, por tudo que é possível, encontrarão a impressão exata entre todos os seres ao mesmo tempo. Então, aquilo que tratamos agora não é apenas algum conto a mais desta grande vida, das esquinas desta vida de todos vós ou de todos nós. Então, aqui está presente Eurípides Barçanufo, como já esteve tantas vezes, Eurípides Barçanufo. Impresso está o que significa Eurípides Barçanufo, todos têm uma impressão literária dentro da fé, dentro da religiosidade e dentro da espiritualidade de Eurípides Barçanufo. Qual a impressão que tem todos vós de Eurípides Barçanufo?
Então, se tratamos assim, quando Eurípides não estiver, como está na pólice, até de olhar, notar e ver por estes olhos, como todos vós. Então, Eurípides Barçanufo está com os olhos abertos, destes olhos emprestados. Mas onde estará Eurípides Barçanufo daqui a pouco? Então, é assim, dentro das localizações, todos vós sabem ou poderão saber de onde estarão cada um facilmente, porque tem o endereço. Retira-se o endereço, retira-se a possibilidade de ir lá. Onde será que estarão cada um de vós daqui a pouco? Como estarão? Será que a pólice de algo que sem o contágio não existe? Como será que está? Como estará cada um de vós nas impressões totalmente do que significa a vida de cada um? Então, dentro disto que tratamos e do modo de expressão, se cada um daqui o inspirarem pela última vez, onde será que estarão? Como que estarão? De que modo estarão? O que estarão se alimentando, comendo, caminhando, andando? E se alguém daqui for para um lugar tão longínquo desta terra onde está, que poderiam dizer, como será que está? Como será que está? Como será que está? No contingente disto, antes de continuar em um parênteses, estamos tratando de fundamento, sempre de fundamento, não qualquer aquisitivo e de discussão, nenhum, impossível tratar de fundamento onde possamos sentar e tratar e discutir este assunto, como discutem naquele grande mundo, de uma maneira que a inutilidade é absoluta. Então, cada um, dentro do seu reino, de suas impressões, é um reino próprio, e que nem sabe como é. Interessante, não é? Sabem da vida geográfica, de onde residem, que são da natureza humana e espiritual pelos olhos, porque não vão namorar com um ser que não seja da natureza humana e espiritual. Qual a impressão de cada um? De que modo estão essas impressões conjugadas de cada um de vós? De que, em aparência e em absoluto, não sabemos onde é que é. Que lugar que é este? Qual o lugar daquele lá, lugar daquele lá, lugar deste aqui? Qual é a diferença do lugar de Eurípides Barçanufo daqui a pouco? Sim, geograficamente sim, tem um endereço, um número, um lugar, um assento, uma cama. Os seres que vivem lá, dentro do que seus olhos podem ver, apenas isto, é uma fotografia. O que reina? Naquele mesmo lugar, naquele mesmo reina para cada um. Qual o contágio que haverá para saber? Se não, daquilo que você possa expressar num cotidiano banal de todos vós. Como será que é? Olha, dentro deste fundamento, relativamente somos todos fantasmas. Isto é um fundamento, porque cada um, na sua particular possibilidade, que sempre e sempre é sustentada, e ganharam de presente a competência e a capacidade de utilização disto como quiserem. Como quiserem. Se estiver dentro de uma particularidade que entende que é particularidade, ninguém pode pegar a impressão na particularidade e prender, pode? Se dentro daí tiver uma impressão de que poderia formatar todos os possíveis pecados desta terra, alguém poderia prendê-lo por isto? Alguém poderia prender o esposo ou a esposa por isto ou por aquilo? Dentro das impressões de cada um? Então saibam, notabilizado está que neste lugar das impressões, é o vosso mundo, e ele é invisível em aparência neste mundo, apenas visível dentro de olhos que veem
e de que está por toda parte. Estamos tratando de fundamento. Estamos tratando para, dentro do fundamento, saber o que é sensibilidade do outro, estando próximo ou não, 1 centímetro ou não, perto, muito perto. Então, tratando disso, podemos ter algo assim. Quem será este que está do meu lado? Que apólice será? Então, nesta apólice do campo de vida de encarnados, então podemos dizer que é quase impossível. Porque tudo está separado. Tudo está separado. No contingente a isto, vamos chegar em algo de grande e absoluta importância no regimento deste portal da vivificação pleito ecumênico da verdade. Vamos repetir, será que isto que vou tratar agora tem algum tipo de importância? Uma porta que diz que uma porta divide um âmbito do outro âmbito. Se tem uma porta, um âmbito, que outro âmbito. Um âmbito abre a porta e encontra outro âmbito. Lá tem uma seta por enorme, imensa, que diz vivificação. Então, vivificação significa o máximo que o Luiz Barçanufo possa trazer. Vivificar, trazer vida. A vida. Então, vivificar é trazer vida daquilo que multiplica a vida, de que senhoreia a vida, de que intenta a vida, de que faz sustentar a vida. Então podemos dizer, ora, então o que é a vida? A vida é aquela que se demonstra por existir. Qualquer algo que possa estar, que está no manifesto, pode estar com vida, sem vida. No manifesto sem vida, desta vida que tratamos, é aquela que existe um tempo para ela de viver e um tempo para não viver. Então, a vida estará na vida do tempo que vive e depois ela estará na vida que mastiga aquilo que viveu. Isso então significa que em qualquer apólice existe aquilo que vivifica e aquilo que mortifica a possibilidade natural. No campo de vida de encarnados, tudo será sustentado para que esta vida fique, para esse organismo se apresente, para todos os sentidos se apresentem, até o modo onde não há mais. Quando não há mais, se retira. E aí outra vida fará o seu papel. Ora, mas o organismo físico é tão importante, então? Então vamos dizer que na progressão disso, do mesmo modo. Só que do mesmo modo, na apólice pós-campo de vida de encarnados, tudo evidencia-se do mesmo modo. Então tudo aquilo que podemos levar são a apólice de nossas impressões e do nosso mundo particular que realizamos esta obra, porque aquilo que deita e depois não levanta mais, e fica deitado, e algo consome, a vida que consome, algo persiste e fica. Sabe o que persiste e fica? Aquilo que todas as impressões que temos que na encarnação não vê, lá vê. Então a visibilidade estará de outro modo. Assim, comunica-se de impressões para impressões. Já que podemos notar a impressão alheia e a impressão de que vem para nós. Não é intrigante isto? Bom, a seta continua, aquilo que vivifica e aquilo que mortifica. Então aquilo que vivifica é aquilo que, dentro de uma competência que temos de saber diretamente que algo sustenta tudo aquilo que edificamos. De tal modo que ele se autossustenta, sustentando constantemente. E assim será para todos vós. Esse foi e estará para Eurípides Barçanufo, e enfim. No sonho disto,
que depois disto cabe trilhões, quadrilhões de seres. Então podemos dizer que existe uma única atmosfera aqui, dividida, só separada pela questão temporal. Então poderá estar num lugar seco, úmido, frio, calor, só. Do outro modo, se querem saber como, que é intrigante, existem centenas de atmosferas, e essas atmosferas se multiplicam e dizem de um modo como o sonho estará lá, estará lá, estará lá, estará lá. E quando estiver lá, o que vai valer são as próprias impressões que cada um possa ter. E as impressões que possa ter pode ser: eu tenho a impressão que só existe essa vida. Tenho a impressão de tudo que eu posso fazer ou não fazer é esta vida. Não é uma impressão? E se esta impressão continuar e ser sustentada num lugar que é totalmente distinto disto? Então estaremos sonhando. Sonhando dentro do império de nossas impressões, de todas as possibilidades que seja e de que esteja. Isto é simples, não é? Então, para poder apenas tratar, não responder, do que significa onde estará este fantasma pós-túmulo, Eurípides Barçador. Então podemos dizer assim, aquilo que mortifica e traz o esquecimento do fundamento que temos é o que mortifica. Aquilo que vivifica é o reencontro com aquilo que nos sustenta. Está claro? Se todas as impressões fizerem-nos vagar por 100 anos, 200 anos, e será sustentado, é o que mortifica o caminho de retorno que nós mesmos criamos. Porque assim, inquestionável como um fundamento, tudo através do verbo. Seja este qual for, para onde for, para o desvio que for, por todos os tramas que fizerem, será sustentado. A prova está em toda a volta de vossas vidas. Está na vida de cada um, de onde estiverem daqui a pouco. Então, se quiser saber o que é lá, é como estarem nas vossas impressões ao retornar para o vosso lar. Para retornar para os vossos intentos que continuam e não continuam sem parar. E se o intento é aquele que traz esquecimento, dentro de todo o fundamento, tem algo que é mortificador, daquilo que insensibiliza, tira o instinto de que temos que retornar para a nossa origem. Origem. Então, muito tratado aqui, e muito bem tratado. E todos os salmões e outros peixes também, eles com instinto próprio nascem, lá no princípio de um córrego, descem, entram no oceano, ficam grande, depois ele tem um instinto próprio de origem do lugar onde nasceu. Se errar isto, e se todos errarem isto, acabam os salmões. Então somos salmões num grande oceano. E se algo tirar este instinto nosso, vagamos e não encontramos o rio de origem. Vagamos. Então os salmões ficam vagando, até terminar o seu tempo nesta terra e serão consumidos por outros. Então, é assim. Então, dentro de nós existe algo que tem um instinto suficiente de retorno. Se algo corrompe, se algo consome, se algo mortifica, vagamos. Mas então vamos dizer assim, será que não estamos vagando? Será que não estão vagando? Tenho certeza, porque um salmão vagante, ele não sabe que é vagante. Ele vaga, e ele vaga, e ele vaga, e ele vaga. Então só há algo,
um distintivo para todos nós, um por um, porque ninguém leva pelo cangote. O outro porque teve instinto, o outro não. Porque podemos, então, contratar a possibilidade de tratar com Deus Todo-Poderoso sobre isto. Então, aquilo que nos interessa muito, ou seja, o que for, pegamos pelos cabelos e levamos embora. Não é possível. Então, dentro de um fundamento, dentro deste local, que só traz o abecedário do fundamento de todos nós, primeiro, nós não nos fizemos de nada e somos existenciais. Existenciais. Quando retornamos daquilo que consome a sensibilidade que somos existenciais, ficamos uma personagem. E uma personagem que vive com uma personagem só conhece a personagem, não conhece o feitio, não vê diretamente. É triste isto, é alegre isto, é contundente isto, mas assim o é. E vagamos nas impressões, e vagamos nos feitios, utilizamos todos os recursos que chegam para nós, real, o diamante real, só existente. Da onde vagaríamos se não fossem existentes todos vós e todos nós? Então, talvez lá para os salmões, criou-se umas civilizações de vagantes, salmões vagantes. Na competência disso para todos nós, existenciais desta terra. Na prodigalidade, Eurípides Barçanufo, tratar com o existencial, eu trato com o milagre. Como Eurípides Barçanufo vai tratar, homenagear, fazer melhorar o vagante? Aquilo que tem um esquecimento profundo de seu fundamento único, dentro da lei exata e absoluta, sem escape, sem negociações e sem nada. Se isto que estamos tratando é por único fim, única finalidade, se o existencial não representa nada, se estar com esse ser da natureza humana e espiritual não representa nada, se estarmos num campo de vida de encarnados, que entramos através de um ventre, de um milagre, não como poderíamos ter pudemos conceber daquilo. O milagre, e somos imbecis do lado, tendo as impressões do que quisermos do milagre. Isto quer dizer que é aquilo que mortifica aquela seta, paralisa e insensibiliza. Mas somos sustentados. Vou ficar deitado nesta terra de nariz para baixo, vai ser sustentado. Quando o corpo não suportar mais e não tiver, ele ser algo que o mortifica, virá e mortificará o organismo. Isto que tratamos é tanto, de que todos que aqui vêm, de um propósito único dentro do interior deste portal, como intermediários deste portal, como intermediários da herança que recebemos, dia e noite, até do dia, até da noite, até do tempo. Então saibam, não foi feito todos vós para depois fazer as estrelas, fazer os universos. Se elas são existentes e nós somos existentes, e viemos do mesmo sustento, significa o quê? De que tamanho podemos colocar a distância entre nós e um astro? E podemos colocar, porque o astro vai dizer, para encontrar vós vai ter que caminhar do mesmo tamanho. Tudo é equidistante. Então, se tivermos uma luz
uma luzinha disso que tratamos, aonde estiverem, não é? Lá onde vão estar um dia, lá coloquialmente onde colocar as finanças em dia, lá quando aquilo, porque seremos trapaceiros, exato, é no lugar que está. Então reencontre o que está lá todos vós, naturalmente, verão um esquecimento profundo, verão que há um lugar, é geográfico porque está lá, tem endereço porque está lá, tem um organismo visível porque está lá. Quem estará lá? Quem sois que estará lá? Já que cada um cuidou das impressões como quiseram. Isto é um fundamento. Não é algo discutível. Isto é um fundamento. O quesito do fundamento maior, de que sempre tratamos em primeiríssimo lugar, como sempre sendo a primeira aula de alfabetização de fundamento entre todos vós. Sempre a primeira aula. Quando será a segunda aula? A segunda aula é quando já juntarmos o C com A, com S, com A e formatarmos casa. Se dentro desse fundamento, dentro desta propriedade, podemos utilizar isto de todos os modos possíveis, como todos utilizam, mas mude o C para outro. Faça o contrário. Tem como dentro da aritmética fazer o contrário do que ela representa? Da matemática, da álgebra? Não tem. São equações exatas. Por isso são fundamentos. Fundamento. Ah, não. Nós não somos fundamento. Não. Vossos pés são um fundamento. Todos os seres, menos aqueles que puderam estar decapitados de pés, têm pés, caminham através dos pés. Eles são sustentados num veículo de inteligência gigantesca, para que só um dedo se mexa, e nós não realizamos nada disso. Fundamento. Quer dizer que no retorno ao fundamento, o salmão vai saber que ele está vagante. Se ele souber que está vagante, vai talvez surgir um grande salmão e falar: me acompanhe, vagante. Estamos vagantes nas próprias impressões. E o que vai ser lá? Vai ser isso mesmo. Então lá, em todas as atmosferas, podemos entrar e bater nas costas, seja o que for. Não somos olhados, nem vistos, nem visíveis, nem nada. Podemos gritar, berrar, fazer qualquer coisa. Muitos seres que aqui estão poderiam berrar, poderiam bater nas costas, tudo, não seria nada. O que seria diferente? O que fizemos desta vida aqui como encarnados? Fizemos dela apelido. E todos têm apelido de algo. E fizemos apelido para nós mesmos do que nós vivemos. Somos o cerne do próprio milagre e daquilo que sustenta o milagre. Porque não fale, para coração agora. Extermina todas as impressões que tem de vossas vidas agora. Serão as mesmas. E se continuar amanhã, vai ser as mesmas. Do jeito que quiser. Pergunte para o vosso próximo se ele realizou do mesmo modo. Ah, sim, ele tem a mesma lembrança, sim. Temos corporalmente a mesma lembrança que um dia fomos juntos lá na venda. Temos a lembrança na possibilidade que um dia copulamos. Copulamos nas nossas próprias impressões. Quando isto que tratamos for direto, a totalidade copula, e o ser acordado dentro de toda esta totalidade, sabe de que é um ato profundo daquilo que pode receber e recepciona, para que seja possível
Então estamos recepcionando um tesouro real de uma fonte extraordinária e tremenda, lindíssima, para qualquer um que possa ver, e de que podemos lançar tudo o que é de pior nesta fonte, dadas as nossas impressões e tudo aquilo que realizamos dela, e por onde pisamos nela. Então vá uma fonte de uma água limpíssima. Entre na fonte, sujo de tudo que é possível, do que é impróprio, e olhe embaixo da água que sai. Então todo o manuseio da vida é magístico, é um mistério. E tudo isto, infinitamente recebemos de graça como uma herança. Então, alguma coisa Cristo herdará. O céu e a terra está herdado. E o céu? Então é assim. Quando formos encaixotados, porque todos, Eurípides Barçanufo também foi encaixotado. Quando saímos do caixote, vemos um mundo enorme acontecendo, de todos os cantos vindo, voltando, indo para todos os cantos. Miséria, dor, infâmia, de todos os modos. E se falar assim, escuta, quero tratar convosco. Ele passa, ele não vê, o outro também não vê. E todos dentro das suas... O quê? Isto que tratamos aqui. Do mesmo modo que é lá, é aqui. Só que em aparência não. Porque existe um vínculo carnal que nos conhecemos, nos batemos, nos empurramos, nos vemos. Querem saber mais o que Eurípides Barçanufo quer vir aqui para trazer como é. É assim. Vão tocar e ninguém vê. Vão chamar e ninguém vê. Alguns sim vê. Estou sonhando, quer dizer que estou com os olhos do sonho, porque nos olhos do sonho vemos muitos, vemos seres, vemos lugares, vemos animais, vemos tudo. E vamos ver animais também, porque tudo pode ser sustentado. Tudo. Na graça disto, e deste reino disto, ou isto, ou acordamos disto. Ou vamos andar a esmo como vagantes, como em centenas de vagantes, e vamos indo para algum lugar, de algum modo que temos uma paragem. E talvez muitos nessas paragens se reconheçam um pouco. Quer dizer, então, que Eurípides Barçanufo, já ouvi dizer, Eurípides Barçanufo, que existe um hospital imenso, tão gigantesco que cobre toda a terra. Todos que vão lá são alinhados ali naquela cama branca alva, e depois vem uma sopa quente, para que comermos a sopa quente no final da noite, e depois somos atraídas pela misericórdia absoluta de algum ser que nos ama muito, e vem lá e dá um passe e diz, meu querido está aqui de volta, mas fique, termine o seu tratamento aqui, depois vamos ver para onde nós vamos voar entre as estrelas celestes. Aqui é assim? Diga-se aqui é assim. Tudo se projeta através disto. Então, Eurípides Barçanufo, ele corresponde à vinda da instalação do kardecismo neste país. E pelo jugo da vida e toda a demonstração deste campo de vida de encarnados, e por todas as suas impressões, inclusive crísticas, tornassem, era o campo possível de trabalho, e no campo de possível trabalho que foi feito, com infinitos enganos, com infinitas literaturas enganosas, não porque queriam ser enganosas, porque tinham a impressão de que seria aquilo. E os seres que se aproximavam também tinham impressões. Tenho impressão, escreve. Tenho impressão disto. Tem impressão?
Então, e neste reino que aqui estamos, a prodigalidade é só uma. Não tem. Se encontrarmos lá na frente alfabetizados que trocaram tudo e não conseguem formar palavras mais, numa confusão gigantesca, chamamos e falamos, vem aqui, vamos para o fundamento, vamos entrar no primeiro ano. Senta, primeiro ano. A, B, C, D, E. Vamos começar tudo de novo, do princípio, do fundamento. Que sois grande perto de fundamento? Nada. Que temos empreendimentos? Nada. Que temos miséria? Então temos miséria na não miséria. Temos uma infinidade de miséria na não miséria. E assim por diante. Então, se existe um lugar no campo de vida de encarnados, é idêntico àquele que naquele lugar onde vamos de primeira vez logo, muito logo, porque há 100 anos, 80 anos, todos estavam lá onde Eurípides Barçanufo está. Eram fantasmas, pós-túmulo, e trouxeram tudo de lá para cá do mesmo modo. E se fizermos de grandes, importantes, dadas nossas impressões de leitura, dadas nossas impressões de feitura, nossas impressões do que entendemos, dadas nossas impressões do que procede, do que entendemos de lá da espiritualidade búdica, crística e de todos os demais. Então saibam, se existe um dispositivo onde está tudo que possam saber direto, está aí. Então, se existe um dispositivo de saber direto orgânico, não vale. Se saber direto que é vosso organismo, sabeis de todos eles. Então, é por isto que aqui reinamos. Então, poderíamos melhorar as impressões. Qual a impressão que eu tenho, Eurípides Barçanufo? Eu tenho a impressão, primeiro, que Deus não existe. Primeiro, que tenho a feitura particular de realizar a obra que eu quiser nesta vida e entender que ela é assim, e assim, e assim. Sim. Estar aprisionado nela. Com a impressão que tem daquilo que tratamos como fundamento. E se estivermos tão longe que estamos vagantes nisto, e se tratarmos de fundamento 1000 vezes, vagaremos em nossas impressões. 1 milhão de vezes, vagaremos nas mesmas impressões, na mesma estadia, misturando os recursos daquilo que sentimos, que sabemos. Em todas as qualidades inerentes àquilo que faz a vida acontecer e fazer possível. Temos fome, temos frio, temos sede, temos encanto e temos tudo o que é possível gratuitamente. O que fazer com isto significa que existe um apogeu a mais que não está caminhante a esmo. Um lugar que não está caminhante a esmo. Esse lugar que não está caminhante a esmo é algo superior à velocidade, onde de todos os sonhos, de todas as impressões, é um lugar soberano de que vê o contingente daquilo que é sustentado e de algo que utilizou. Então não é que vai precisar saber disso para somar o que saber disso, para triplicar o que saber disso, fazer daqui, postar todos os seus sentimentos daquilo para virar e retorcer. Não. É um lugar novo. Que tratamos aqui de revelação. Se isto for apagado, estaremos a ermo. Tanto a ermo que se formos cegos na escuridão, estaremos a ermo.
Mas tenho a impressão que não. Então saibam, todos aqueles seres que Eurípides Barçanufo viu e notou de última vez, de tudo que amiante por todos os cantos, a esmo. Por isso trato disto. Sabe o que eu vejo nesse grande associativo? Tudo a esmo. Então caminho nas ruas, dentro das leis, dentro do atávico da sobrevivência de tudo isso, dentro de uma linha que já nasce dentro daquela linha, e caminho dentro daquela linha. Se saírem desta linha, como estarão? A revelação disto significa que algo vivificador está acontecendo. Aquilo que mortifica é aquilo que tratamos daquele ser que está andante, sem reconhecer nada. Mas onde ele está reconhecendo? Lá dentro dele. Onde o louco está, o que o louco está dentro. De todas as impressões possíveis, onde trouxe no final disto ao máximo das impressões particulares que tem, e formou-se um reino. Pode bater nas costas, pode chamar, pode fazer o que quiser. Quantos poderão chamar e bater em vossas costas agora? Então, Eurípides Barçanufo está batendo em vossas costas agora? Não exatamente porque Eurípides Barçanufo é alguma coisa grande. Eurípides Barçanufo é apenas o intermediário de algo, de uma revelação simples. Se tirar esta revelação simples, estamos perdidos como Salmão, que não encontra mais o rio de que veio para nascer. Então quer dizer que essa civilização significa para nós que nós temos a impressão que estamos achados nela. Porque sabemos as cidades que estão próximas, não estão próximas, de saber de onde reinamos, sim. Não estamos, não quer dizer que estamos achados nisso. Onde estamos achados significa algo natural e simples, que contém a possibilidade de diretamente saber. Então, se estamos numa fonte sagrada da água mais límpida, e falamos assim, tem a impressão que isso não significa nada, isso que eu vou deixar aqui, e aquilo que vai deixar vai virar uma poça. Isso não significa nada, nada. Tem a impressão que isso nem significa alguma coisa, e vai embora. Talvez venha o próximo e vai encontrar uma poça de sujeira imensa, naquilo que, por acaso, tivemos a impressão de que não é nada. Então, recordando ao termo vagantes. Então, existem os vagantes desse civilizatório, deste campo de vida de encarnados em uma imensidade. Estão vagantes, só não estão vagantes que dentro da competência dos 5 sentidos e da competência de onde ele está, porque ele faz o seu reino e você se adapta a eles. Então, ficamos vagantes ordenados. Vagantes que têm, e num ímpeto natural civilizatório, é que precisamos realizar algo e trabalhar muito para sustentar a família e tudo isto, e ainda são extremamente vagantes. O que não é vagantes está acordado de que são um milagre daquilo que possa inspirá-lo, e fizeram inspirá-lo até naquilo que inspira e inspira. Por isso, alguns seres vieram como Cristo e tratou exatamente disto, e foi maculado de acordo com os interesses dos vagantes. Então podemos dizer assim, como vagantes copulam? Como vagantes
dentre todas as impressões, pode saber de seu próximo. Desde que seu próximo seja um vagante também. Nós entendemos. Temos a propriedade de sabermos que estar perto de algo, mas jamais teremos contato direto com aquele vagante dentre todas as suas impressões. Isto é um retrato, apenas um retrato. Copiosamente, absolutamente, serão infinitamente maiores daqui a pouco. E eles terão o domínio total disto que tratamos. Então, para que saibam todos vós. Então, temos uma gratidão muito grande daqui estarem como presença, como fenômeno, como existenciais, como tudo aquilo que possa estar sustentado e tratar disto que tratamos. Então, o vagante não escutará, jogará fora isto, riscará fora, vará seu preceito de vagante e de suas impressões, e elas serão mais fortes, infinitamente maiores, de qualquer fundamento crístico que possamos trazer aqui. Esta é a revelação. Ora, quando temos uma revelação que somos vagantes, não somos mais. Encontra um vagante na rua, num despropósito total da ordenação civilizatória, e procure tratar de fundamento para ele. Significa algo para todos vós. E do que significa esta obra? É que, do que sois todos vós, existenciais, como Euripides Barçanufo, como todos os seres de todos e tudo, é um milagre em si mesmo. Mas é um milagre que precisa acordar em totalidade de si mesmo. O milagre que acorda, não o viandante. Então, para todos vós, não há diferença de Euripides Barçanufo em sua existencialidade. E a existencialidade fala, mas isso não interessa. Não interessa. Então sois um milagre. Pela competência que sois da natureza humana, e ser da natureza humana e espiritual, está num currículo de infinitos seres, de centenas e centenas e centenas e centenas de milhares de anos, até a formatação de estar completo, para simplesmente estar como todos vós, e estar numa progressão, dentro de uma progressão de encarnados e desencarnados. E já estiveram numa progressão muito longe deste planeta. E aí fizeram uma escada e falaram, leva esses esquecidos lá para aquele lugar. Aí eles trouxeram, como não em tudo, toda a ciência, toda a religiosidade que interessa, toda a ordenação, todos os fundamentos, até para, em totalidade da combinação coletiva, fazerem avião. Isso somos nós. Porque Euripides Barçanufo está muitos e muitos neste território. Muitos e muitas vidas. Então somos nós. A única diferença de que tenho a revelação, de que não estou a esmo. E tenho a revelação de contágio com todos os seres que estão aqui, que não estão a esmo. Temos um contato direto, contágio direto. Então não temos contato com impressões de Madre Paulina, com as impressões de Euripides Barçanufo, num sonho imenso e a esmo.
Estamos direto. E tão direto que tudo que sai de Eurípides e sai de Madre Paulina é tão direto, tão direto, tão direto, que se fosse expurgo, saberíamos direto. Porque existe um contágio em totalidade. Estamos dando o nosso depoimento. Então, no quesito de trazer algo que escutamos é muito interessante. Trouxemos tudo, assim é. O local de onde vamos depois, existe um trânsito. E ninguém se reconhece, ninguém sabe. Alguns sim, outros não. E alguns dentro das nossas impressões encontramos dentro das impressões, não da totalidade. Passamos vida sem saber de onde está. Como muitos seres que vai vir daqui a pouco vão vir. Mas todos os fios entrelaçados fazem-os unir novamente. Um contrato mal feito, um débito. Um desdébito, um ódio. E todos os deveras disto criam laços. E os laços, por natureza de uma lei, vão indo e se encontram. Às vezes até se matam. Às vezes se odeiam e não sabe de onde. Não sabe de onde. Não sabe de onde, não sabe de onde, não sabe de onde. Temos uma revelação que neste campo de vida, neste grandíssimo campo de vida, estamos a esmo. Nos encontramos poucos e sabemos pouco. Temos impressão do que queremos, que junta com a impressão do que o outro quer, e assim por diante. Mas impressões e são sustentadas como foto, como tudo que se sustenta nas impressões humanas, por todas as partes por onde caminham. Então existe uma expressão de outros territórios, de outra linguagem, que trata-se de cambiantes. Isto, cambiantes, tudo isso. Quando acordamos e temos contato com os acordados. E não temos contato com aqueles que não estão acordados. Podemos chamar, gritar, empurrar, dizer pelo amor de Deus. Será que é assim? Que tal? Nós estamos falando? Não é assim? Podemos gritar, podemos tratar de tudo. As impressões que vão valer. Mas não é aqui que é isto que estamos falando. Não é aqui. Onde será que é que Eurípides Barçanufo está tratando? Talvez um dia saberão de onde Eurípides Barçanufo está tratando. Deve ser algum lugar muito longínquo daqui. Extremamente longínquo. Então, a procedência deste contágio entre nós, deste convite entre nós. Então, há aqui, para todos nós, de presente, como é presente até a unha que tem. Se perdemos a sensibilidade de que temos a herança da herança, do que para frente pode ser? Um escândalo. Se não temos a sensibilidade do fundamento, é um escândalo. É um escândalo. Da onde pode partir tudo e para onde vai? Existem seres que é muito tratado dentro da espiritualidade, que são translúcidos. São translúcidos porque não têm peso.
E todo o magistério e todas as impressões que fazem o consignado de peso, esquecimento e tudo mais está límpido. Límpido. Quando está límpido, e tudo que o sustenta, como todos vós, porque é da natureza humana e espiritual, não é o espírito da natureza humana, ao contrário. Ele retém sua sustentação divina, ela transmuta-se em amorosidade. Então ele não vai na escola, nem numa escolinha para falar, fique amoroso com o vosso próximo. Ele fica a amorosidade. Isso quer dizer que dentro disto eles se tornam antenas de uma inteligência maior. E esses seres estão aqui para nós, desde a fundação do que seja, este portal da vivificação, já que antes as porteiras eram extremamente dificultosas para isto. E aqui está para nós, por empréstimo, um feitio de amorosidade. Então não precisamos ajoelhar, ficar de cabeça para baixo, para cima. Não precisamos orar todos os mantras de todos os cabedais. Ele é natural, simples. Como se pudesse desobrigar de uma mina e ela viesse e nasce. Apenas isto. Ela não ora ofegante milhares e milhares de horas. Ela simplesmente nasce e vem por natureza. Porque tudo que foi feito por natureza que venha, simples. Muito simples. Existe um fator algo que não fica simples. Aquilo que mortifica. Que entrava. Aquilo que traz insensibilidade e esquecimento. E aquilo que nos faz arrogantes para ficar na mão de algo. Isto quer dizer que para todos, quando dentro deste personagem que é sustentado na natureza humana e espiritual, se faz com tudo o legítimo que entendeu, com toda a lei que entenderam, com toda a compaixão por acaso que entenderam, não entenderam, significa que existe uma parte. Nesta parte ele cria um exército de salvação, de sua proeza particular. Tudo que possa vir diferenciado disto, ele entra em luta. Ninguém mexe neste agravante que é respectivo de todas as impressões que eu criei. Disto, daquilo, de outro, do céu, de lá, dos meus semelhantes e de tudo o mais. Então, o exército de seres que entram e abominam aquilo, abominam o fundamento, abominam e entram em luta. Isto é um grande vagante. Recolha um vagante. Todos os sensórios possíveis, da onde vaga, dentro de todas as impressões que tem, faz tornar o vagante vagante, até o vagante do vagante, seja vagante não sei aonde mais. Então aquilo que luta, traz a luta. E faz valer aquilo que exatamente realizou a obra-prima de si mesmo. Isto vai acontecer pós, porque assim será, porque assim é.
E assim será, e assim é. E dentro de tudo que possa acontecer, assim será e assim é. Como é? Eurípides Barçanufo, é assim. Exatamente assim. E algo está lutando demais aí. Se o fundamento é, e de tudo que prodigalizei, dentro de todas as impressões que realizei, a obra-prima da minha vida, então será que vai quebrar tudo isso? Não, não vai quebrar nada. E assim formata-se esse grande mundo gigantesco de esquecimento. E nesta pólice simples que aqui está, tão simples porque aqueles seres que aqui estão, são 8 no total, esses seres 8 no total, dedicados a este trabalho que temos aqui, e eles realizam a obra de ser intermediários desta abundância, que seja aquilo que sustenta tudo, e não se esvai por todos os cantos, concentra-se. Então, quando concentra, ele exuda a concentração desta estadia. Aí vão pensar, então ele não é mais da natureza humana e espiritual. Ele é da natureza humana e espiritual. Então ele pode se expressar, caminhar rápido, voar, fazer o que quiser. É da natureza espiritual, não transmuta-se num camelo. É desta natureza aí de todos vós. Então sabe que sois todos vós uma obra-prima do Criador. Não do que entende do Criador. Porque para o Criador isto não vale nada, vale apenas que é sustentado para ser o que quiser. Aqui está para todos nós. Simples, absolutamente simples. Nada que exija nada de qualquer tipo de esforço, de qualquer gerência. Simples. Simples como uma fonte. Então este é o natural para nós. Este é o leito de salmão para nós. Talvez preferimos nadar como salmão nas águas pútridas, daquelas que percorrem todos os esgotos de uma cidade. Então, bendita seja esta possibilidade entre nós. E dentro desta possibilidade entre nós, existe algum fundamento. Este fundamento, de onde que ele é gerado? Se de uma inteligência maior, de seres da natureza humana e espiritual, ele é sustentado para gerar. E dentro deste reino de fundamento do abecedário, onde a partir do abecedário provavelmente vão trazer corretamente todo o descritivo humano dentro da expressão da escrita. Neste fundamento ficamos ingênuos, ficamos espertalhões, espertos, sabedores, odientos, odiosos, rabugentos, ou seja o que for. Ficamos simples. Simples.
Então, desta simplicidade, desta revelação, sai tudo o que é possível para nós ou não. Simples. No que diz respeito a isto, existe uma ordem dentro de ritos de passagem, mas ora, não existe ritos de passagem, nem competência de gerar a possibilidade de realizar esta obra. Só da natureza humana e espiritual. Já viram em qualquer corte de outros seres, qualquer que seja, tratar do que tratamos? Isto é um fundamento, mais um fundamento. Parece que ficou tudo à toa. Nada é à toa daquilo que é existencial e pródigo dentro de algo que é manifestado e sustentado. Os ritos de passagem entre nós, para ter o desígnio de demonstração do que significa um ser da natureza humana e espiritual, desde o seu total esquecimento até aquilo que seja possível dentro de uma obra-prima de uma revelação e ter o ímpeto de percorrer o rio exato que vai para a sua origem. Ou ficaremos andantes. É impressão que não. Então, este é um ser da natureza humana e espiritual como todos vós, comichado por todo este mundo, por muitas vidas, por entrelaçados gigantes que tenha, dentro de todas as impressões piores possíveis ou melhores possíveis, com recursos ganhos de que não foi pelo seu próprio poder. Como se enchesse os bolsos dos recursos desta terra até o fim do que pudesse tudo, e fazesse o que com isto? O que estão fazendo aqueles que têm recurso? Então, dentro deste préstimo entre nós, poderíamos dizer que este ser, da natureza humana e espiritual, em dado algo, teve uma revelação. Quando ele teve uma revelação e ela não se apagou, ele pôde notar e desesperar-se de ter um estremecimento grande, tão grande. Porque toda a sua bússola, todo o seu instinto o levou para dos piores lamaçais possíveis, de onde que era quase que impossível tirar os pés. Consagrado a tudo o que é possível, a todos os contratos com centenas de seres, de todos os modos possíveis. Dada esta revelação, e que não se apaga, tem um feitio de estremecimento imenso, de transpirar desesperadamente. Quando acontece isso, aí existe um ser especializado que se aproxima. Quando acontece isso? Porque se não acontece isso, esse ser que vai se aproximar, ele vai caminhar com o andante, com aquilo que tratamos como. O que ele vai fazer? Então, neste caso, existe a aproximação de algo que diz: está pronto para algo. Então vai ouvir por uma vez só, e vai entrar no lugar por uma vez só, vai notar uma luz gigantesca e grande, e vai ter um ser espírito, um ser que vai tratar convosco uma vez só. Uma. Então, diante disto, este ser, com esta luz que não se apaga, vai ter que caminhar algumas vezes nesta terra, ir e vir, e esta luz não pode apagar. Esta luz não pode apagar. Acontece que esse ser, dentro de um estremecimento tão grande, e dentro de um instinto de estremecimento tão grande, não que caminhou esforçadamente e fez esforço para qualquer gentileza com este mundo,
naturalmente e simplesmente aproximou-se do que precisava e afastou-se daquilo que não precisava, de um modo ou de outro, desesperadamente. Então, entre isto e isto que tratamos, a vela não apagou, até chegar a um ponto onde só existia uma sede. Já que neste que não se apagou, existia algo que estava se contendo, algo que estava contendo, algo que estava ficando dentro desse sustentador, e ficando, e ficando. E quanto mais ficava, mais seu instinto ficava, mais o ímpeto daquilo, e daquilo que adentra de que religiosamente precisa. E assim foi. E assim foi. Até que quando, no momento desta retenção, da sustentação divina, ficou tão grande, existe alguma coisa que chama-se totalizar-se. Bom, os orientais tratam disto. Os médios, o intervalo entre os orientais, seres que realizaram tudo porque totalizaram-se. Quer dizer que chegar para um grande mestre lá no Oriente e dizer: mestre, o mestre diz: com quem estou falando com estas impressões? Estou falando com um louco? Tire estas impressões e venha. Em tudo aquilo que nesta totalidade significa isto. Existe uma fonte, 7 entradas deslocadas de que interseccionam-se levemente quando estas entradas totalizam-se por um poder de que está abaixo, que está lá, onde existe um tanque de vosso automóvel imenso. Então, totaliza-se, todas as entradas se abraçam, e ele está num estado que não podemos traduzi-lo. Este é o caminho de um ser da natureza humana e espiritual que totalizou-se dentro de algo, de uma premissa, dentro da espiritualidade, de retornar para casa. E todos os feitios, os contrários, os rachiches, os ópios, e de tudo aquilo que embriaga, e de que o leva para tal, para tal, para tal, ele tem um instinto disto. E não se embriaga. Isto quer dizer que, então, no instante, isto que tratamos desta totalização, acende algo, uma luz tão grande, que chega a hora de que há uma passagem entre um campo e outro. Este campo, de um encarnado ele está. Destas idas e vindas entre encarnados e desencarnados, o mesmo feitio de uma vela que não apaga. Ah, mas isto é impossível, Eurípides Barçanufo. É melhor eu ficar com meu ópio. É melhor eu ficar com meu haxixe. É melhor eu ficar com ele porque eu gosto muito. É melhor eu utilizar a fonte sagrada do jeito que eu quero. E quero ficar nisso mesmo. Sim, será sustentado e permitido eternamente. Quando existir na natureza humana e espiritual, sempre haverá algo que se abre uma passagem. Nesta passagem existe uma totalidade deste ser que suportará o caminho de uma velocidade gigantesca que o chama. E nisto que se aproxima como uma digital, abre uma porta, e quando se abre a porta ele é chamado, mas ele sabe que nisto que ele é chamado, não haverá bagagem, nenhuma bagagem. Se houver bagagem, não entrará, nem será chamado, e não haverá passagem. Nisto que aconteça, sempre há um guia, porque dentro de qualquer tipo de passagem, das mais infernais ou das menos infernais, sempre há um guia.
Porque é natural que seja e esteja como nesta terra. Quando adentra este ser, que ele é puxado, a velocidade é tão outra que o tempo total muda, como sempre tratamos. Não sabe se é 1 hora, 2, 3, 5, se é um dia, se é 1000 anos. Adentra e chega a um estado de consciência, de ciência, de sem ciência, porque não é um lugar bonito ou feio, é um estado. Entra no estado da gratidão. Ora, tudo isso para chegar na gratidão, mas esta gratidão que chega, não é que ele vai ter uma gratidão de vez em quando por algo. Floresce a gratidão no centro da parte do emocional, e a gratidão abre assim, ele tem uma gratidão imensa pelo que sustenta, pelo que o concebeu, por todos os presentes que tem e até por estar ali naquele ponto grato. Algo floresce. Quando isso floresce um outro local, que é do Criador e a criatura, que tratamos como consignado da fé, de que está dentro de um mistério. Quando floresce isto, então ele não vai para algum lugar orar de vez em quando, ou acordar de madrugada. Ele está em estado de oração permanente. E então a oração é natural, simples e permanente. E de que consta? Ora, então, existe algo para todos nós. Na contingência de tudo que tratamos, por afeto, não por obrigação, levantar as 2 mãos, as palmas para cima, na altura do coração. Na altura do coração. Pertinente disto, a este estado que aqui estamos, e da inteligência do indicativo deste portal de edificação, existem 3 possibilidades, 3 vertentes, 3 aberturas. A primeira delas, olha com tudo que tratamos, é para um ser da natureza humana e espiritual como todos nós, em muitos feitios de caminhada que podem reencontrá-lo sadio, limpo, sabendo onde está e conste de tudo, e de que por acaso caminharam com todos vós em algum lugar, de algum modo, que o contágio era imenso, e puderam apreciar o contágio entre 2 seres. Isto desapareceu nas jornadas. Isso tornou-se insensível nas jornadas. Para cada um de vós haverá um destes seres, para cada um de vós, de todos nós, e de todos os seres que aqui estão também, com as palmas da mão assim, centenas. Na contingência disso, poderia perguntar como que tudo é lento aqui. Lentíssimo. Então, se pegar toda a tecnologia maior da velocidade, do que significa onde estamos, onde estão, então é infinitamente maior. Tudo é lento, tudo é lentidão, em aparência de velocidade de algo. Então este ser vai encostar as 2 mãos, porque tem mãos nas vossas mãos. Olha, sabe o que isto que é um milagre? De um ser existencial, colocando a mão na vossa mão, e poderia dizer, nossa, de onde estiver. Mas ele pode dizer, estive muitas vezes por encontrá-lo.
mas estava esmo. Mas agora posso encontrá-lo. Isto é um solícito. Isso quer dizer que isto é tesouro. Isto é. Poderá sentir suavemente nas mãos uma pequena eletricidade insignificante. Aí sim é contágio. Aí sim sabe de vosso próximo. O que podem tratar está na dinâmica de vossas privacidades. Estes não são fazedores de nada. Então apenas não sejam mendigos. Porque eles não são mendigos. A segunda vertente, esclarecimento sobre guias. Tantas vezes tratamos. Os guias são flertados dentro de radiações. Como vivem estes guias dentro de radiações? Todos nós vivemos dentro de radiações, mas especificamente tratando os guias. Remete-se a radiações e todas as radiações que chegam para todos nós. E cada guia tem uma combinação dentro destas irradiações de estar pronto para algum de nós. Esclarecendo que estes guias poderão atender 2, 3, 1, na maneira de que cada um possa simplesmente ter a combinação de radiações que ele possa estar próximo. Esclarecimento. Guias não são desobedientes, não são milagreiros, não combinam um feitio de todo o egoísmo humano que quer que eles trabalhem pela nossa mediocridade gigantesca. São guias. Guias quer dizer que se encontramos um guia na montanha, estamos perdidos nesta terra, morrendo de sede e de fome, e encontramos algum dessas montanhas que conhece muito estas montanhas e de que são guias de sede, e diz, graças, encontrou. Ele diz, siga-me, vão segui-lo, mas ele diz, não sou carregador de mala, sou um guia. E simplesmente caminhamos. E se no momento de sede e de fome, que importa tudo aquilo que de malas que estamos lá, estamos com sede e com fome, em desespero, porque estaríamos mortos. Isso chama-se estremecimento. E o guia segue, e ele chega no lugar, numa porta onde está o conhecido de sua vida, e ele tem uma gratidão imensa por esse guia. Isto é guia em todas as circunstâncias possíveis. Então, para este ser, dentro da sede e da fome, importava só a sede e a fome. Ele não iria conversando com o guia. Você pode ajudar lá, isto, aquilo, pode. Só um guia. Então está esclarecido.
A terceira vertente. Sabe por que tratamos disso? Porque pedimos a Deus Todo-Poderoso que os guias de luzes venham e nos contemplem, e de que esses guias de luz possam nos orientar nos piores caminhos das nossas impressões, das piores possíveis, mais ardilosas, mais trapaceiras, mais egoístas, mais de tudo. Que esses guias de luz venham e me abracem o meu peito e meu coração, e de que eu fique tão assim, guia de luz. Sabe quem vai aparecer? A terceira vertente, seres curadores. No atrevimento máximo de cura, cura quer dizer o que enfatiza. Se aquilo que contrapõe, aquilo que vivifica um organismo, atinente a isso e atinente à lei, eles corroboram de um modo simples, intencional demais do que possa ser, dentro de todas as camadas que temos. Somos tão exigentes com seres curadores que intencionamos que eles nos curem. Do mesmo modo, de todos os dias, tomamos e comemos aquilo que nos adoecemos. Então, seres curadores, saibam, no intuito máximo de curar, farão isto no intuito máximo de que possam. Curar aquilo que possa protagonizar a possibilidade de que cure. Aí tem a última camada de organismo físico. Tem a camada anterior, que adoece diante de uma outra anterior, que adoece diante de uma outra anterior. Poderá haver as cirurgias extremamente física, intermediária, daquilo que é extremamente físico e assim por diante. Receberão notícias disto. E sempre terão 3 dias de convalescência, quer dizer, no minimamente de que podemos fazer por estes seres que não estão cobrando absolutamente nada. O curativo é simples e natural, e tudo foi feito para que contenha este curativo, através de essências minerais, intenções, plasmas e tudo mais. Na característica disto, temos sempre naquilo que arremeta a uma moléstia, a algo profundamente escuro, que a faz remeter, e este algo extremamente escuro significa de tudo que tratamos aqui, e que gorjeia neste mundo. Aí está para nós. Podemos encostar as 2 palmas da mão. Totalidade, 2 mãos. Totalidade.
quando há algo que torna-se infinitamente maior as nossas imbecilidades, existe uma consagração real que está simplesmente nesta pólice, de outro modo. É como tudo pudesse impossibilitar isto. A consagração. Consagração ao feitio de todos os nossos fundamentos, daquilo que sustenta, daquilo que faz sustentar. E principalmente quando tão miúdos fiquemos na nossa imbecilidade, podemos ficar simples. No simples combina com o simples, do feitio do simples. Consagramos o efetivo, o fenômeno, o mistério efetivo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer que esta consagração tem um estímulo que nós damos para seres vigentes e que diz: vou bater as suas costas. E aí está o simples. A natureza simples. Porque é simples. Porque a feitura original é simples. Porque o fundamento é simples. Tudo o que contraria isto não é simples. É complexo. É horrível. Podemos abaixar as mãos. Como sempre gostamos de tratar, finalizando. Então há dois modos de tratar algo. Dois modos de trazer a fragrância de algo. Então, de um modo onde somos arrogantes, podemos dizer: venha Deus, inflame. Ou poderíamos dizer assim: o Senhor, Deus, inflame. Estou inflado do Pai. Isto é simples. Por os obséquios disto, Deus não está numa parte tão distante, em algum tipo de reino, sentado num trono. Deus é infinita possibilidade jamais descrita. É a apoteose de tudo que possa existir e manifestar-se. É a apoteose do absurdo de tanta grande. E assim sendo, encerramos. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui reinam entre nós. E estamos encerrando e está encerrado.